Fala galera, como vocês estão? Vocês estão bem? Hein? Meu nome é Júlio, eu sou estudante de psicologia e esse é o primeiro vídeo do canal Psicomania. Aqui vocês vão ver diversos temas relacionados à psicologia e para começar eu decidi falar um pouco sobre comportamentos dos participantes do BBB, já que muita gente fica aí falando sobre as atitudes que alguns deles têm dentro da casa, ficam se perguntando, será que é jogo? Será que fulano é assim mesmo aqui fora da casa? Vamos discutir um pouco aqui, né? Só que eu não vou, óbvio, falar sobre todos os participantes desse vídeo, porque não tem como, né? É meio impossível fazer isso. Então eu decidi escolher um participante só para falar, porque eu acredito que é o participante que mais tem mudanças de comportamento dentro da casa, escapou do paredão ontem por sinal, que é o Felipe Prior. Por que eu escolhi o Prior? Porque o Prior, ele oscila bastante entre variações de humor, mudanças no comportamento, as atitudes dele variam bastante. Então, por isso eu escolhi ele. Porque dá para perceber que as atitudes do Prior, elas variam de acordo com o grupo que ele está inserido, de acordo com as pessoas que estão em volta dele. Por exemplo, quando ele estava a maior parte do tempo apenas com os meninos, dava pra ver que ele era aquele macho escroto 24 horas. Não que ele ainda não seja, porque ele continua tendo atitudes bastante adversas lá dentro da casa. Porém, depois que os meninos saíram, dá pra perceber que algumas atitudes dele, ele foi mudando. Ele foi se aproximando de outras pessoas e essas atitudes dele começaram a variar bastante. Então, assim, você percebe que ele é uma pessoa que sofre influência de acordo com o meio que ele está inserido ali. As pessoas que estão em volta dele conseguem de alguma forma exercer influência sobre as atitudes que ele vai ter. Você consegue perceber também que quando ele estava lá apenas com os meninos, a atitude dele me parecia ser uma coisa assim, que ele ficava lá, só que era como se ele ficasse assim, não, eu tenho que ser assim porque eu estou aqui nesse grupo e esse grupo tem que me aceitar, então eu preciso agir assim. Pra mim, é como se ele ficasse o tempo inteiro brigando com si próprio, brigando com a personalidade dele, para as pessoas que estavam ali em volta não perceber quem de fato ele é. Aí você pergunta, mas quem é o Felipe Prior de verdade? Ainda não sabemos. Porque, como eu já disse, o comportamento dele vem sofrendo variações o tempo inteiro, principalmente depois que os meninos saíram. Diferente dos participantes lá dentro da casa, ele não é um participante que vem assim, em uma linha retilínea. Não. Os comportamentos dele, as atitudes que ele tem, ficam assim, variando bastante. Ora vai lá em cima, ora vai lá embaixo, ora ele está agressivo, ora ele está de bom humor. E você percebe que não somente a influência dos meninos quando estavam dentro da casa faziam o comportamento dele se alterar, tanto quando estavam dentro da casa, quanto na medida que eles começaram a sair, quanto também quando ele bebe. Você percebe que ele muda bastante quando ele bebe. E isso tem uma explicação. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a bebida, ela consegue fazer com que certos conteúdos psíquicos que estão reprimidos venham à tona. Isso porque, sob o efeito da bebida, esses conteúdos conseguem furar uma barreira que na psicologia e na psicanálise é chamada de barreira de recalque. Então, esses conteúdos passam momentaneamente por essa barreira, sob o efeito do álcool, e conseguem vir à tona. E aí acontecem comportamentos, por exemplo, que todo mundo viu, do Prior, quando ele tentou dar selinho em Daniel, quando ele deu selinho em Pyong, todas essas vezes ele estava sob o efeito de álcool. Só que a gente sabe bem que se ele tivesse sóbrio, e se ele tivesse na rodinha dos meninos lá, que já saíram, dificilmente ele faria tais coisas. Dificilmente ele teria aquelas atitudes ali, sóbrio e perto dos meninos. Porque, feito eu já disse, é como se ele tivesse o tempo inteiro brigando com ele próprio. Para as pessoas ali que estão ali não perceberem quem ele é de verdade. É como se ele ficasse, sabe, numa guerra de quando ele está sóbrio, ele mostra ser uma pessoa. Mas quando ele bebe e esses conteúdos que estão reprimidos vêm à tona, aí pronto, aí já viu, porque
tudo que estava ali reprimido acaba sendo liberado. Então assim, se for de fato dessa forma, que esses conteúdos dele psíquicos ficam reprimidos por ele ter medo, ninguém sabe se ele tem medo de algum julgamento, ninguém sabe se é porque ele fica pensando na família dele que está aqui fora, nas pessoas que estão assistindo ele ali em rede nacional, ninguém sabe se é porque, na medida que essas pessoas estão assistindo ele, a gente sabe que tem as influências lá de dentro da casa, que o meio interno deles lá tem influência sobre o comportamento de todos eles. Só que também tem influências externas que pra gente aqui fora é desconhecida. Por exemplo, a gente não sabe como é a família do Prior, não sabemos como é a estrutura familiar do Prior, não sabemos como ele foi criado ao certo, não sabemos como é essa família dele atualmente, como é a convivência dele. Todos esses fatores influenciam no comportamento dele lá dentro da casa. Então assim, se for de fato dessa forma que eu estou falando, isso acaba sendo desgastante para ele, acaba sendo muito destrutivo, porque isso faz ele deixa ele sem saber como ele vai agir, deixa ele meio que sem direção do que vai fazer no momento, o que será que eu devo fazer, e acaba tendo essas oscilações que eu já falei no começo do vídeo, oscilações de humor, oscilações de comportamento. Não é que eu estou querendo aqui passar pano para as atitudes escrotas que ele teve lá dentro, que ainda tem, até porque esses dias atrás ele gritou lá dentro da casa, que ele grita até com a mãe dele. Aí por aí a gente começa a pensar, como é que é essa relação dele com os pais, com a família, para ele falar dentro da casa em rede nacional que ele grita até com a mãe dele. Aí volto a dizer, não é que eu estou querendo passar pano para ele ou defender o Prior, não é isso. O que eu estou fazendo é apenas trazendo uma nova perspectiva para que vocês tenham diferentes olhares sobre as atitudes dele, olhares sem julgamento, porque não adianta também a gente que está aqui fora ficar apenas crucificando, sem saber como foi a criação do Prior, como é o meio dele aqui fora, em que meio ele está inserido de fato aqui fora, tá? Então assim, já aproveitando aqui o ensejo, deixa aqui embaixo qual é a opinião de vocês sobre isso, quais foram as observações que vocês conseguiram fazer sobre esse comportamento do Prior. Aproveita também, me acompanha aqui no Instagram que vai ficar aqui embaixo, se inscreve no canal, deixem sugestões de próximos temas que vocês querem ver aqui no canal. Até a próxima, e é isso galera, fui!